A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Um bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo ouvinte. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para a igreja, para Cristo, para a vida. É a palavra de Deus. Hoje é dia 6 de julho de 2026, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus ao povo de Deus. Vamos falar, amados, hoje Jesus Cristo prega por toda a Galileia a cura de muitos enfermos. Está em São Mateus, capítulo 4, versículo 23 a 25. Eu vou ler, orar, para que o Espírito Santo nos dê palavra e as palavras entrem no coração. Amém? A palavra diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades, e tormentos de endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele as curou, e da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, Judeia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, seja a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo fala no meu coração, me usa, Senhor, para transmitir a palavra. Que quem crê nesta palavra seja aqueles que recebam as bênçãos que essa palavra determina. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, irmãs, queridos, vamos meditar. Percorria Jesus toda a Galileia. Ele saiu curando, saiu pregando o evangelho, ou primeiramente ensinando. Ensinando nas sinagogas. Isso me chama muito a atenção. Tinha ensinadores, tinha doutores, tinha sinagogas, tinha o povo que ouvia a palavra de Deus, mas o que eles recebiam não era aquilo que provinha de Deus. Porque Jesus Cristo foi primeiro ensinar o povo como servir a Deus. Só que existe uma coisa: para ensinar o povo como ter uma vida de santidade, para ensinar o povo o caminho que conduz à vida eterna, tem que ter o poder para acontecer. E o poder não está na palavra do homem, o poder está na palavra de Deus. E Jesus Cristo corria a Galileia, ensinando nas sinagogas deles. Depois que ensinou o caminho, e disse ele pregando o evangelho. Ele ensinava e pregava o evangelho do reino. Para ensinar é uma coisa, pregar o evangelho é outra coisa. Quando nós vamos ensinar as pessoas o que não pode fazer, o que é pecado, o que agrada a Deus, para ter uma vida de santidade, como tem que viver aqueles que entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo, como tem que viver como cristão. Isso chama ensinamento. Quem tem falta de sabedoria, peça ao Senhor. Mas depois que ensinou esse povo, ele pregava o evangelho. E para mim pregar o evangelho, não posso pregar com a minha sabedoria.
O Evangelho é poder de Deus na face da terra. Jesus Cristo pregava o Evangelho do reino. E quando ele pregava o Evangelho do reino, ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Você vai dizer, Jesus Cristo nos chamou, nos ordenou a ir e pegar o Evangelho a toda criatura. Aqueles que crer será salvo. E deu autoridade para curar os enfermos, autoridade para expulsar os demônios. Meus amados e queridos irmãos e irmãs, se nós não temos autoridade para expulsar os demônios, não tem autoridade para curar os cancerosos, os lunáticos, paralíticos, por quê? Com qual autoridade estamos pregando o Evangelho de Deus? Se não conhecemos o que é entrar no reino de Deus, como podemos ensinar alguém a entrar quando nós não sabemos o caminho? Medite nessas coisas, meus irmãos e minhas irmãs. O reino dos Deus é chamado, é tomado à força. E quero vos afirmar, igreja do Senhor Jesus Cristo, quem quiser entrar na vida eterna com Cristo, perca a sua vida aqui na terra para alcançar a vida eterna. Quem ganhar a sua vida aqui, perderá a vida eterna. Pregadores da palavra de Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, volte-se para dentro de si mesmo. Olhe as suas enfermidades, olhe as suas arrogâncias, olhe as suas mentiras, olhe os seus pecados, purifica as suas vidas para que possa ensinar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Após ter uma vida da presença do Senhor, possa ensinar, ensinando, possa pregar o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino não é mundano. O Evangelho do Reino é a vida eterna com Cristo. E quem tem o poder para pregar o Evangelho tem que ter o poder de Deus para curar os enfermos que a procurarem para ser curado. Não para vendedores de milagres, não. Não fazendo brincadeiras. Curar o canceroso, o paralítico, o aidético, o lunático, expulsar os demônios, abrir as vistas ao cego, levantar o paralítico e ressuscitar os mortos. Senão não vai pregar o Evangelho, não tem poder, não tem autoridade. Porque o Espírito que estava com o apóstolo Pedro, quando Jesus Cristo tornou os céus, é o mesmo que estava em Jesus Cristo. A vida que Pedro vivia, cheio do Espírito Santo, foi a vida que ele aprendeu com Jesus Cristo. Por isso ele fazia as obras que Jesus Cristo fazia. Curava os enfermos, levantava os paralíticos, ressuscitava os mortos. O poder de Jesus Cristo foi concedido à igreja. A igreja hoje está desviada da presença de Deus. A igreja hoje está fazendo empresas e não é igreja chamada e batizada no Espírito Santo. Não é homens, não é pastores que têm unção dos céus para repreender as legiões de demônios. Aleluia! Para repreender a enfermidade, o câncer, o lunático ser liberto.
Alamaço irecanta. Quando nós vamos pregar o evangelho, tem que fazer o que Jesus Cristo fez. Curar todos os enfermos que a procuraram a Jesus. Aquele que chegar até nós pedindo a cura, se nós somos pregador do evangelho do reino, temos que ter autoridade para curar. Amados, o evangelho de Jesus Cristo não cresceu na teologia humana. O mundo estava cheio de doutores quando Jesus Cristo veio. O povo estava endemoniado no meio da nação de Israel, porque a Bíblia é bem clara. Jesus Cristo disse: eu não vim senão para um povo, as ovelhas desviadas da casa. Ele veio para a nação de Israel. Quantos endemoniados tinha na nação de Israel? E Jesus Cristo as libertou, aqueles que o procuravam. Quantos endemoniados tem hoje dentro das igrejas? Quantas pessoas possessas de espírito de engano? E como ficam os senhores pregando a palavra do reino de Deus sem ter a autoridade de Deus para expulsar esse demônio, para curar os enfermos. Orar pela família dos enfermos é simples. O difícil é orar pelo canceroso, pelo lunático, pelo cego, pelo paralítico. Libertar aqueles que estão presos nas garras de Satanás. Para pregar, para ensinar a igreja, tem que ter uma vida de santidade com Deus. Para pregar o evangelho do reino, tem que ter autoridade do Senhor vindo dos céus para pregar este evangelho. O evangelho do reino é aquele que perdoa o pecado da prostituta, do adulto, do afeminado, do ladrão, do salteador, do macumbeiro, do imacumbado. O evangelho do reino de Deus é aquele que cura a enfermidade de toda sorte de enfermidade que procurarem, crendo na palavra. Não importa qual é a enfermidade que tiver entre o povo, será curado. A sua fama, a fama de Cristo Jesus, correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. A igreja do Senhor Jesus Cristo recebeu o poder de Jesus Cristo, o Espírito que estava em Jesus Cristo. Essa fama, neste mundo de horror, de pecado, de enfermidade, é para socorrer a fama da igreja de Jesus Cristo. Que quando corre a fama da igreja pelas curas divinas, é o nome do Senhor Jesus Cristo que está se manifestando. De todo lugar, está falando que é da Síria, pode ser do Japão, de qualquer tipo de país, que chegarem até a igreja do Senhor Jesus Cristo, enferma, desenganado pela medicina, a igreja do Senhor que tem o Espírito Santo, tem que estar preparado para impor as mãos e curar, para repreender os demônios. Aleluia!
A igreja do Senhor Jesus Cristo tem de Deus autoridade para repreender o inferno e a Satanás, para pregar o evangelho do reino de Deus. A igreja tem o Espírito Santo de Deus. Se a igreja não tem esse Espírito, fecha-se as portas, porque aquilo que você está pregando está servindo de escândalo ao nome do Senhor Jesus. Porque Jesus Cristo ele veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Liberdade para aquele que estava cativo nas garras de Satanás. Alamashurecanta. Jesus Cristo não veio para que nós tivesse dor, mas para que fosse liberto. E concedeu à igreja aqueles que aceitaram a Jesus ao mesmo Espírito que estava sobre ele, aqueles que ele chamou, aqueles que ele preparou e capacitou para pregar o evangelho do reino, aleluia. Esses aí não vê a morte como empecilho. Enquanto o fôlego de vida estiver, está dizendo Jesus Cristo é poderoso. Se você estiver enfermo, será curado se você crer. Porque o Senhor me concedeu a autoridade do Espírito Santo para pregar o evangelho do reino. Não é para pregar o meu evangelho. O evangelho do reino é o evangelho de poder, o evangelho de cura, o evangelho que ele enfrenta toda a ruína da terra, toda seta, todo levante. Esse evangelho tem poder para pôr por terra. Ainda que haja terremotos, ainda que haja guerra, ainda que haja metralhadora ligada para as frentes da cabeça, esse evangelho que é o qual eu estou pregando é o evangelho superior à morte, é superior ao inferno, é superior aos exércitos, é superior às ordens civis e monetárias. Esse evangelho é superior à decadência humana. É o evangelho que restaura a humanidade. É o evangelho que oferece a vida eterna para o homem e para a mulher. O evangelho eterno é o evangelho que garante a vida eterna para aquele que está em pecado e se arrependerem. Esse evangelho eterno é o evangelho que garante a vista para aqueles que estão cegos e têm desejo em ver. Se crê no Senhor Jesus Cristo, ainda que esteja cego, hoje abrirá sua vista e verás. Aleluia. Mas eu quero chamar a atenção dos pregadores da palavra de Deus, que não tem essa autoridade do Espírito Santo, antes de pregar o evangelho eterno, o evangelho da vida, o evangelho da libertação, o evangelho do pecado, do perdão, o evangelho que conduz à vida eterna, o evangelho de poder. Curva-se diante do Senhor Jesus Cristo. A partir de aqui, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai abater os meninos, os paroleiros que entram para pregar o evangelho, e vai levantar os homens que temem a Ele e que crê no poder da palavra. Por isso, por que enfermidade, meu irmão? Por que enfermidade, minha irmã?
Porque o médico disse que não tem cura e você está acreditando. É mais fácil você crer na decisão humana do que crer no poder do Evangelho, no poder da palavra. Esse povo que vinham, de onde corria a fama de Cristo, da Síria, trouxeram então todos os doentes. Corria por ali, de várias enfermidades, cheio de demônios. Ele a curou a todos. Para levantar uma igreja de poder, ele tinha que ter o poder nas mãos, aleluia. E ele a fez. Para que a igreja fosse cheia do poder, precisava de jejum e oração, e muita oração. Ele a fez tudo isso, muito jejum e muita oração, sendo ele Deus. Ele não colocou o número no CNPJ da igreja. Ele salvou o homem. Um pescador, outros pescadores. Se eles tinham CNPJ, como pescadores ficou lá. Eles eram servos do Senhor. Aprendiz de Jesus Cristo. Recebeu o poder do Espírito Santo. Viram Jesus Cristo fazer essa obra, essas curas, esses milagres. Curar os enfermos. E Jesus Cristo, antes de voltar ao Pai, antes de encher eles do Espírito Santo, ordenou que eles fossem pregar e curar os enfermos, enviou sobre eles o seu Espírito. E eles curou, voltaram admirados. O Senhor Jesus Cristo disse para eles: estão alegres por isto? Ouça se vê-se tudo que o Senhor tem para fazer. Quando o Senhor soprou nos discípulos, antes da sua morte, antes de ser assunto aos céus, ele soprou e disse: recebei o Espírito Santo, aleluia. A partir dali, Jesus Cristo foi assunto aos céus, mas o Espírito Santo ficou naqueles homens que renunciaram à sua vida para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eles pregavam o Evangelho eterno, curavam os enfermos, todos os discípulos. Hoje, amados, nós estamos pregando, ouvindo mensagem. Jesus vem buscar a igreja. Amados, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é um grupo de revoltados. Não é um grupo de vaidosos. Não é um grupo de homens e mulheres fornicadores, bêbados, mentirosos. A igreja que tem o Espírito Santo renunciou à sua vida para que Cristo vivesse neles e eles em Cristo. Para ter o poder do Espírito Santo, eles passam nesse mundo como loucos. Minha irmã, se você quer ter o Espírito Santo de Deus, renuncie os seus batons, os seus esmaltes, suas pinturas de cabelo, corte de cabelo, calças compridas. Homens, se quer ter o Espírito Santo, seja um crente. Se quer pregar a palavra, o Evangelho da vida, o Evangelho eterno, volte-se para Cristo para não ser subjugado. Não concorde com o pecado.
Ame o pecador, mas diga para ele que o inferno recebe o homem que estiver em pecado. Mas de se arrepender, Jesus Cristo perdoa. Ame o seu semelhante, como você ama você mesmo. Se você tem vontade de dar algo bom para você, dê o mesmo para o seu semelhante. E da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão, numerosas multidões o seguia. Uma igreja que obedece à palavra de Deus, que vive segundo a ordenança do Espírito Santo. Um homem ou uma mulher que renuncia a sua vida aqui na terra em prol do evangelho da vida eterna. Ele tem o poder nas suas mãos, aleluia, para curar os enfermos à distância. Só basta a pessoa que está à distância crer. Porque Jesus Cristo concede pelo seu Espírito autoridade para este homem e para essa mulher. Não basta você ter uma placa de igreja no coração, uma credencial de pastor, de obreiro, de membro. Basta ter o Espírito Santo, ser filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, amado por Deus e amando a semelhante seu como fosse a si mesmo. Respeitar a necessidade, a dor e a angústia do seu semelhante. Renunciar ao seu direito em prol do direito daqueles que perderam. Quantos enfermos na face da terra? Quantos enfermos tem dentro da igreja? Quantas pregações de bênçãos baseadas no dinheiro? Quantas perdições por causa do dinheiro? Mas hoje você vai ser curado. Você vai ser curada. Se crer no poder da palavra. Se crer no evangelho da santidade. Nas minhas mãos tem a graça do Senhor Jesus. No meu coração tem a plenitude do Espírito Santo. Nos meus lábios, nos meus olhos, na minha mente. Eu amo o irmão e a irmã como se fosse a mim mesmo. Eu te amo em Cristo Jesus. A igreja do Senhor Jesus Cristo foi comprada com o sangue do Cordeiro. Não peque, igreja, para não ser lançado para trás. Aonde está a sua dor? Aonde está a tua angústia? Qual é a enfermidade que você foi desenganado ou desenganada? Eu estou orando. E se você crer, aonde tiver essa enfermidade, vai sair agora. Porque isso é o evangelho do reino de Deus. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, aonde estiver um irmão ou uma irmã, um jovem, um adolescente, um pastor, um obreiro, um amigo, uma amiga, não importa a sua religião, não importa onde está a enfermidade, não importa qual o tipo de enfermidade, mas que crê nesta palavra, crê na palavra do Senhor, crê na cura divina. Eu ordeno a cura agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade, que seja câncer, que seja depressão, que seja nervos, que seja no rins, coração, pulmão, toda parte do corpo, fígado, nos ossos e nos nervos, que seja depressão, que seja obra de Satanás, obra maligna,
toda sorte de enfermidade, de seta. E eu repreendo agora em o nome do Senhor Jesus. Se você estiver paralítico, levanta e anda, porque o Senhor te cura. Se você estiver cego, abre as vistas e veja, porque o Senhor é contigo. Se era canceroso, está curado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Se crer no Senhor Jesus Cristo, verás a glória de Deus. Esta é a palavra do Senhor. É o evangelho eterno. O evangelho que salva, que cura, que perdoa pecado e leva para a glória. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe a família. Que Deus abençoe os pastores e obreiros. Deus abençoe e santifica nossas vidas para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe meus vizinhos, meus amigos. Que Jesus Cristo abençoe de paz. Ore pela minha família, ore por mim, ore por vocês. Não fale mal da sua igreja, não fale mal do seu pastor. Ame o seu semelhante. Crê somente e será curado e será salvo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.